Fala aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professor Tavares, aparecendo na sua telinha nesse vídeo para apresentar para você o 8º episódio da série Python aqui da VeltaTech. Nesse vídeo nós iremos estudar um pouquinho sobre o que são métodos, bibliotecas e como utilizar e invocar e, acima de tudo, instalar essas bibliotecas. Ah, um detalhe, hein? E se você ficar comigo até o final aqui, sabe aquelas continhas de raiz quadrada que você chorava na escola? Toda vez que você tinha que fazer uma? Eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo como que a calculadora utiliza o raciocínio e a biblioteca Math para resolver cálculos de raiz quadrada. Só com essa informação eu mereço o seu like, eu mereço a sua inscrição aqui no nosso canal. Bora programar! Sejam bem-vindos ao 8º episódio da série Python aqui da VeltaTech. Nesse vídeo nós iremos falar sobre bibliotecas e métodos, tranquilo? Eu acredito que quando o som da palavra biblioteca chega aos seus ouvidos, você provavelmente deve lembrar de um local onde encontra-se vários livros sobre vários assuntos. Então, fazendo um paralelo sobre as bibliotecas das lógicas de programações, é basicamente a mesma coisa. Você busca um determinado conhecimento que alguém já escreveu, que já está pronto para você se apropriar daquele conhecimento. Nas lógicas de programações acontecem exatamente a mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha lá. Não só em Python, mas como em praticamente todas as linguagens de programação, existem bibliotecas específicas para determinadas atividades muito específicas. Alguém em algum lugar que já construiu um código, que já testou, que já funcionou. Então basta que você instale essa biblioteca. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você instala o Python, muitas bibliotecas já estão instaladas neste momento também. Algumas você precisa ir buscar lá no site do Python e instalar separadamente. Ainda nesta série aqui da VeltaTech, eu mostro para você esse momento aí de instalação de algumas bibliotecas. Deixa eu mostrar para você de forma bem rápida algumas bibliotecas bem famosas, muito usadas por desenvolvedores Python. O NumPy e o Pandas, elas trabalham muito bem com ciência de dados. Então, se você já ouviu falar sobre Data Science, né, o pessoal, o profissional, melhor dizendo, que trabalha com Data Science, certamente trabalha com NumPy e Pandas, e entre outras bibliotecas. Existem muitas bibliotecas no Python e em outras lógicas também. Nós temos ainda aí, o tkinter e a biblioteca Kiwi, que elas geram interfaces gráficas. Você tem aí a Matplotlib. A Matplotlib, ela gera gráficos. Por exemplo, se você é um cientista de dados, você pretende ser um cientista de dados, você trabalha muito bem com Pandas e NumPy, vai agrupar os dados utilizando essas bibliotecas, e para gerar gráficos sobre esses estudos gerados por Pandas e NumPy, você provavelmente vai precisar do Matplotlib. Muito bacana essa biblioteca aí. Só lembrando que de todas essas que eu mostrei para vocês, a única que já está instalada no Python é o tkinter. Todas as outras você precisa instalar. Aqui no curso de Python vai ter um momento que eu mostro para você como buscar essas bibliotecas e como instalar essas bibliotecas. Vamos dar uma olhadinha na prática como que funciona o conceito de bibliotecas? Levando um pouquinho para o nosso dia a dia, esse conceito de biblioteca eletrônica fica um pouquinho abstrato, né? Vamos tornar um pouquinho real. Vamos imaginar a seguinte situação então. Existe uma loja feminina e nessa loja feminina encontra-se facilmente roupas, calçados e acessórios. Vamos imaginar o seguinte, uma pessoa que não tem interesse nem em calçados e nem em acessórios. Então, seria interessante que ela vá focada naquilo que ela precisa. Vamos imaginar, por exemplo, roupas. Então, olha só.
em Python, e você vai utilizar o comando import para importar as bibliotecas. Então, vamos no caso desse exemplo que eu falei para vocês aí. A pessoa ela quer roupas, então import roupas. Veja que é muito genérico, porque se você fizer o import roupas, tudo que for roupa vai junto na sua biblioteca. Talvez você esteja pensando assim, mas isso aí não faz diferença nenhuma. Sim, faz sim. Porque vai tornar o seu arquivo muito pesado. Você está carregando toda a biblioteca de roupas. Olha como que fica melhor. Vamos imaginar que essa mesma pessoa ela tem interesse apenas por calças. Não interessa os outros tipos de roupas. Então, olha como vai ficar. From roupas import calças. Nesse comando, a biblioteca vai somente pegar aquele código específico que você precisa. Isso torna o seu código, final mais leve, mais fácil de rodar. E o problema de parar, de travar, para carregar essas coisas, diminui absurdamente. Vamos dar uma olhadinha num outro exemplo agora aqui. Vamos supor que a pessoa queira dar uma olhadinha em acessórios. Se essa pessoa fizer import acessórios, no código em desenvolvimento vai subir tudo que é acessório. Não querendo ser repetitivo, mas isso vai tornar o seu código muito pesado, com grandes, mas enormes chances de dar errado no momento de carregar o seu código. Então, vamos dar uma olhadinha no que a pessoa vai querer aqui. Vai querer apenas anéis. Então, da mesma forma, vai ficar assim. From acessórios import anéis. Então, óculos, cintos, bolsas e afins não subirão para o teu código nesse momento. Vai subir somente os anéis. Tudo que possa ser anéis. Tudo que remete a pessoa a anel. Isso vai fazer com que o seu código fique mais leve, mais fácil de ser interpretado na hora de você compilar o código. Eu convido você para a gente ir lá para o idle para fazer um exemplo bem prático utilizando a biblioteca math para calcular as raízes quadradas. Chegando aqui no shell, interpretador Python, nós vamos gerar um arquivo com extensão .py para fazer os códigos de hoje. Então, no novo arquivo, vou salvar como nome de biblioteca. Pronto. Salvei. Veja que aparece aqui biblioteca.py. Está prontinho para a gente montar o nosso arquivo de hoje. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou invocar a biblioteca math. Lembrando que eu disse agora há pouco aqui no vídeo que algumas bibliotecas, quando você instala o Python, você está instalando também as bibliotecas. A math é uma das bibliotecas que já vem instalada com o Python. Então, após salvar o seu arquivo, ele vem aqui no idle e ele gera para a gente biblioteca.py. É aqui que a gente vai construir hoje o nosso código para calcular as raízes quadradas. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é importar import math. Pronto, dou OK e a biblioteca está invocada. Veja que eu vou fazer de duas formas. Eu vou invocar toda a biblioteca e daí vamos fazer o nosso código. Depois eu vou invocar somente o código da raiz quadrada. Então, meu próximo passo é criar uma variável. Vou dizer que essa variável é do tipo int e vou criar aqui um input para as pessoas interagirem com o nosso código. Então, input calcule o valor da raiz de dois pontos, vou dar dois espacinhos para o cursor na execução do nosso código não ficar muito junto. Fechei aspas, fechei o primeiro parênteses, fechei o segundo parênteses. Tranquilo? Muito bem. Agora eu vou criar uma segunda raiz, que é justamente o cálculo da raiz quadrada. Então eu vou chamar de raiz, e essa raiz ela vai receber
ela vai receber mef.sqrt e ele vai calcular a raiz de quem? Ela vai calcular a raiz da nossa variável, que é o a. Pronto. Se eu fizer isso, o usuário vai digitar um valor de um número inteiro e ele vai calcular a raiz, mas não vai imprimir. Então eu preciso saber qual o valor dessa raiz. Então nós vamos precisar aqui um print. E vamos escrever o seguinte, ó, o valor da raiz de utilizar aqui o método format de impressão é igual a, e aí nós vamos colocar aqui, ó, fechei, coloco a vírgula e nós vamos escrever o seguinte, ó, ponto format, e aí a primeira chaves aqui, ó, a primeira chaves ela é o número que o usuário vai digitar, a segunda chaves vai ser a nossa variável raiz. Aí fechei o primeiro parênteses, fechei o segundo parênteses. Vamos dar uma olhadinha no que vai funcionar. Então detalhe, veja que aqui eu vou configurar o número de casas da raiz. Então, para fazer isso, o código é muito simples. Eu vou colocar 2 pontos mais um ponto, e aí eu vou informar quantas casas decimais eu vou querer. Eu vou colocar 2 casas decimais, então eu vou colocar 2f, esse f é de float, é de casas decimais, tranquilo? F5 e Enter para ver se o nosso cálculo vai funcionar. Então, olha, cálculo da raiz de, sei lá, 81. Ao que der o Enter, ele vai falar para você, ó, o valor da raiz de 81 é igual a 9.00, 2 casas decimais. Vamos ver um outro exemplo. F5 novamente e Enter. Olha lá, cálculo da raiz de 225. Ao que der o Enter, ele vai dizer para a gente, ó, que o cálculo da raiz de 225 é igual a 15. Veja que tem bem 2 casas decimais. Bem, agora nós vamos pegar o cálculo de uma raiz de um número que não é um número racional. Vamos lá. Pega aqui, ó, o cálculo da raiz de 17. O cálculo da raiz de 17 vai ser 4,12. Ô Tavares, eu poderia aumentar o número de casas decimais? Sim, você pode aumentar. Aliás, você pode deixar o número de casas decimais que você quiser. Vamos dar uma olhadinha, ó. Eu vou colocar aqui agora, vou alterar o nosso código e vou colocar aqui para 5 casas decimais. F5 e Enter. Vamos de novo, a raiz de 17. Ó. A raiz de 17, ela passa a ter agora 5 casas decimais. Existe todo um método de arredondamento, inclusive aqui na biblioteca MEF. Deixa aqui no comentário se você ficou curioso para utilizar esses métodos de arredondamento, arredondar para cima, arredondar para baixo ou cravar. Tá? Agora a gente vai fazer o seguinte: vamos criar um novo código para a extração de raízes, só que não utilizando toda a biblioteca MEF, e sim apenas o comando raiz quadrada. Então, como nós fizemos no comecinho do vídeo, eu vou digitar from MEF import, e agora eu vou colocar o comando específico desta biblioteca que eu quero. Eu só quero que ela invoque o comando de raiz quadrada, sqrt. É quase a mesma coisa? O código é quase a mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha. De novo, eu vou criar uma variável. Vou dizer que essa variável é do tipo int, né, do tipo inteira. Vou novamente criar uma condição de interação entre o usuário e o nosso código, ou seja, vou colocar um input, um recebe, né? Vai receber uma informação, input, e vou escrever aqui, ó,
informe um valor. 2 pontos, vou dar 2 espaços, fecho aspas, fecho o primeiro parênteses, fecho o segundo parênteses. Aí, ó. Agora que vem o código da raiz, nossa segunda variável. Nossa segunda variável vai ficar assim, ó. Raiz. Ao invés de colocar math.sqrt, eu vou direto no sqrt, porque ele já entende que nós estamos trabalhando da biblioteca math. Então, olha, se você for pensar ao pé da letra aqui, ó, da biblioteca matemática, import, né, eu quero raiz quadrada. Então, a raiz aqui vai receber raiz quadrada. Então, vou colocar aqui nossa variável a. Aqui embaixo vai ficar igual, né, ó, print, abro aspas, o valor da raiz de, utilizando o método format, ó, primeiro, né, é igual a, colocar aqui, ó, vou também colocar o método lá das casas decimais, então 2 pontos, mais um ponto, vou colocar 2 casas decimais, 2F, fecho aqui, vou fechar aspas, ponto format. O primeiro número refere-se, né, a primeira chaves, mais uma vez, refere-se à variável a segunda aspas refere-se à raiz. Fecho, fecho, e agora o que a gente vai fazer? F5 ou run para você testar o código. Então, o run aqui, ó, ou F5 vai direto, ok? Vamos virar. Eu quero calcular o valor da raiz de 169. 169. Então veja, ó. O valor da raiz de 169 é igual a 13 com 2 casas decimais. Fechei o shell, vou de novo no idle. Então, agora eu vou colocar um número qualquer. Vou colocar o número 158. Esse é um número estranho, a raiz de 158. Então, olha lá, ó. O valor da raiz quadrada de 158 é igual a 12,57. Então, o código funciona do mesmo jeito, tá bom? Não querendo ser repetitivo, existe todo um método para arredondamento aqui para cima, para baixo ou cravar. Não deixe de escrever aqui no comentário se você ficou curioso, certo? Esse vídeo está ficando por aqui. Agradeço demais você ter ficado comigo até agora. Não esqueça de deixar o seu like, curtir o nosso canal e se inscrever. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!